Assim seja, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado, louvada seja nossa Mãe Maria Santíssima, para sempre ser louvada, graças a Deus. Graças a Deus, caríssimos. É com grande expansão cada vez mais das partículas conscienciais transmitidas por meio de palavras, por meio de campos energéticos que são emanados deste ambiente, por meio não só dos campos tecnológicos, mas dos filamentos aos habitantes, não só desta cidade, mas em que todos os seres humanos que estão em intenção a este instante, emanando ainda mais deste campo como um grande farol de expansão consciencial, de presença e de chamamento, para que por alguns instantes existam atos reflexivos das perdas do tempo relacionada ao ano que ainda está vigente e, consequentemente, definitivamente, aquilo que já não mais faz sentido para o ano que está por vir dentro do calendário greco-romano que vocês utilizam. Assim, caríssimos, o quanto é importante alinhar conexões que estejam muito além de campos tecnológicos no seu cotidiano. A reconexão com atos naturais, com a natureza, a reconexão com os diálogos familiares. Os diálogos familiares, eles precisam ser urgentemente resgatados, a vivência do ato de ouvir as crianças, os adolescentes, que muito se propaga, e assim nós verificamos nas visitas domiciliares, que as crianças estão apresentando alguns tipos de transtornos, alguns comportamentos diferenciados, mas também os adultos não se colocam para ouvir os seus filhos, para ouvir os seus familiares, crianças e adolescentes. Colocam cada vez mais as crianças e os adolescentes à margem, creditando campos muito mais fáceis, como campos eletrônicos, e deixando-os sozinhos para que busquem e desbravem um mundo da tecnologia solitariamente e com outras pessoas não conhecidas, pessoas virtuais, apresentando o mundo para elas. O quanto precisa, principalmente neste ano vindouro, para que os pais se coloquem nos posicionamentos de pais e os familiares auxiliem nesta caminhada, mas os pais chamam uma atenção imediata por serem os seres que estão muito mais próximos aos seus filhos, muito mais próximos dentro deste educandário, não delegando a responsabilidade de estar com os seus filhos, não delegando a responsabilidade de compreender as necessidades e os campos de oscilações de sentimentos, de emoções que muitas vezes extrapolam as dores físicas e vão para dores e adoecimentos da alma. E assim, quando chega no adoecimento da alma, caríssimo, o quanto é desafiante observar também que os adultos estão deixando de apresentar campos de conexões espirituais. Não falo nem a palavra religião, o religare. Falo de uma maneira ainda maior, um campo macro, a espiritualidade. Os adultos precisam mostrar algo neste sentido para suas crianças, para os seus adolescentes. O crescimento de uma criança completamente alheia do exemplo que se prostra dentro de casa, da conexão a um campo creditado por seus adultos imediatos. É extremamente importante esta apresentação, essa vivência, o referencial. Para quem está adulto atualmente no planeta Terra, se lembra prontamente da sua avó, do seu pai, da sua mãe, de alguém muito próximo e com muito carinho, com muito amor, apresentando algum religare ao campo divino. Mas, atualmente, esta apresentação à espiritualidade não falo de espiritismo, de espíritos, espiritualidade de conexão ao campo sutil
das mais diversas ordens é muito importante. Aquele ato simples de, ao dormir, antes de dormir, você convidar o seu filho, a sua filha, a fazer uma oração espontânea. Caso você não se conecte com uma oração que regularmente recomendo, que é o Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarde, governe, ilumine. Amém. Uma oração muito simples, secular, transmitida de gerações a gerações. Imagine se a criança ela vai crescendo, acreditando que antes de dormir ela não pode entregar o corpo de qualquer forma ao desconhecido, percebendo-se enquanto alma, percebendo-se enquanto uma centelha divina, mas é necessário que o adulto assim faça o convite e exemplifique também dentro do lar, dentro da estruturação cotidiana, não regularmente, às vezes, acreditado em uma só faixa de religação espiritual. Estamos vivenciando um ecumenismo dentro das casas, então é muito natural, dentro do sistema familiar, e agora em 2026 será muito natural esse ecumenismo, você acender o seu incenso, você ter uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, ao lado da imagem de Iemanjá, ao lado da imagem de Ganesha, se conectando com cristais e assim seres cósmicos interplanetários das mais diversas orbes, sintonizando em expansão em consciências, decretos, clamores, associações afins e assim o quanto agora é o momento de regular imediatamente o que muito se fala de crianças cristal que vêm chegando ao planeta, crianças diamante, crianças arco-íris. Mas não basta apenas saber, caríssimo. É importante vivenciar esta sabedoria, vivenciar de maneira interruptiva, mostrando a continuidade da jornada e mostrando que, apesar de visualmente o caos ser manifestado em vários momentos da jornada, mas as crianças e os adolescentes, eles precisam compreender melhor diante da frustração. Muitas crianças e adolescentes não estão sabendo lidar com a frustração, porque estão imersos em campos tecnológicos, ilhados em suas próprias consciências, em suas próprias experiências, porque também os adultos não estão sabendo lidar com o tempo tecnológico e do fazer várias e várias coisas ao mesmo tempo e dar respostas de prontidão, vivenciando a jornada de que tudo deve ser feito para ontem, nada pode ser deixado para o amanhã. E dentro desta certeza ilusória, vai se debruçando nos adoecimentos e, se não tomar cuidado, no ano de 2026, os maus súbitos vão se alarmar ainda mais. O quantitativo de maus súbitos, o quantitativo de infartos fulminantes, o quantitativo de pressões arteriais em seus ápices, inclusive com declínios cerebrais também. Então, é um campo, acredito que precisava registrar inicialmente, caríssimo, para que esta compreensão saia de um campo de esperançar, provocar a esperança para mais um ano que estará a iniciar, mas 2026 não estar com nenhum tipo de brincadeira. A força espiritual que rege 2026 está para pessoas que estão de verdade, pessoas que sabem o que querem, pessoas que sabem efetivamente para onde querem chegar, o que querem fazer, para onde quer chegar. Quem estiver ainda nas suas dúvidas, a vida em 2026, a vida encarnatória, vai ser massacrante, porque não há mais tempo para esperar as dúvidas que permearam em 2025. As experiências, os desafortunamentos ocorridos em 2025, assim ficarão. Às vezes vocês poderiam ter algum tipo de fantasia, de experiência comportamental, de achar que porque na infância não teve oportunidade, na adolescência, na vida adulta, sim. 2025 foi oportunizado esse fechamento, mas em 2026
vai ser muito mais de verdade. 2026 vai exigir um pulso imediato para aquilo que você decreta. Não há mais como só falar em prosperidade, e não estou falando apenas de dinheiro, a prosperidade da vida em felicidade, da vida em plenitude, da vida em paz, da vida em expansão. E para aqueles que estão como porta-vozes, aqueles que estão lançando cada vez mais as aberturas para que forças espirituais executem as equalizações diante das emergências espirituais que vão se alastrando ainda mais diante da desconexão. As emergências espirituais diante da desatenção ao que estou mencionando inicialmente. Sim, caríssimo. Maravilhoso. Fiz essa introdução um pouco longa, não é, caríssimo, para trazer alguns apontamentos tão importantes, sim. Perfeito. Teve uma parte que você falou, meu querido pai Damião, que foi extremamente emocionante para mim, que eu lembrei de uma oração católica que a minha mãe fazia quando eu era criança. É muito, eu acho que eu vou chorar porque é muito bonito isso. Eu vou só repetir aqui. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. É muito bonito isso, é muito bonito. Obrigado por lembrar dessa oração popular. Tantas casas aqui no Brasil fizeram essa oração muito magnífica. Você tem pergunta, meu querido Sherminator? Então vai, o Sherminator vai falar com o pai Damião aqui. Vamos lá. Enquanto o caríssimo vai se apropriando da cadeira, Claro. vou falar um pouco da simplicidade desta oração, não é, caríssimo? Deus está na simplicidade dos atos, palavras e comportamentos. E esta pequena oração, ela tem uma robustez energética e uma simplicidade por meio da ingenuidade, por meio de trazer o santo anjo, ou seja, de trazer a energia do anjo da guarda, que muitos depois vai amadurecendo para guias espirituais, mentores, mas o quanto a criança já vai crescendo, observando de que ela não está sozinha. Em momentos muito próprios, muito particulares, genuínos da criança, do adolescente também, vai se entendendo que ela já está envolta de uma fonte energética que talvez ela não tenha a dimensão do que seja exatamente, não tem uma explicação ainda muito real, mas é algo muito mais sentido. E os campos simbólicos são importantíssimos a serem implantados desde a infância. Campos simbólicos por meio de patuás, aqui se falou de patuás, algum sistema simbólico que se conecte com o campo espiritual. Muitas famílias, muito natural de ter apontamentos de imagens, de seres que são creditados por verdadeiros campos milagrosos, e o quanto isso é importantíssimo, trazer para a criança ou adolescente campos simbólicos. Se ela estiver com medo, se ela estiver em aflição, o que ela pode fazer? Qual a oração? O que ela pode dizer? O que ela pode decretar? Às vezes ela foi apresentada a um cristal, aquele cristal de quartzo rosa, por exemplo, trazer uma esperança, trazer uma calmaria, ser um amuleto para ela. Então, dentro de campos tão tecnológicos, reconectar com o simples é algo extremamente importante, sim. Que maravilhoso, estou muito feliz aqui de estar na presença do Pai Damião de novo, nessa energia que é maravilhosa. Pai Damião, até anotei a pergunta aqui. Para nós que estamos aqui, qual que é o maior risco interno que a gente vai enfrentar em 2026? O que isso quer dizer? Qual que é a nossa maior sombra ou nossa maior fraqueza que a gente corre o risco de cair em 2020 e 2026? Caríssimo, vou dividir esta pergunta na resposta em dois campos, tanto no campo planetário, tanto no campo do ser humano, do campo comportamental. Do campo planetário, o grande risco que o planeta Terra está vivenciando é um risco de uma guerra entre países intercontinental. Porque, caríssimos, o que antes se acreditava como países de grandes potências, de grandes alicerces econômicos, está ruindo cada vez mais. E assim, outros países já
dão sinais de que possuem armamentos, e os armamentos não só bélicos, mas também os armamentos biológicos. Já foi realizado um grande ensaio em 2020 de um campo viral que assim se apoderou diante de todo o planeta e mostrou que um vírus é capaz de paralisar o planeta. E assim, em 2026, diante disto que está posto e plantado silenciosamente, se alastrando ainda mais, o continente de África, cada vez mais com suas guerrilhas internas, com os apropriamentos das riquezas naturais, diamantes e outros campos minerais que estão postos. Outros continentes afins, muito próximos também, dentro dos direcionamentos colocados nas riquezas naturais, como o petróleo, como a água também. Então, caríssimos, vocês vão enfrentar em 2026 esta grande prova, que os campos diplomáticos estejam acionados. Não é um momento dos países se acovardarem no silenciamento de achar que o problema, enquanto não chegar nas suas fronteiras, não há de intervir nos campos humanitários, nos campos dos direitos humanos. Então, a força de 2026, num campo global, assim, num primeiro recorte da pergunta em resposta, traz a atenção aos campos humanitários, aos campos diplomáticos, a firmar acordos internacionais rígidos e muito bem monitorados e fiscalizados. Assim, é um campo inicial. No campo dos desafios para 2026, no campo humano, da estruturação comportamental humana, os seres humanos, os habitantes, residentes, vocês, residentes do planeta, estão com pressa. Estão com pressa de fazer, de agir, de ser melhor. Alguns de forma mais despertos, outros ainda em um campo a serem despertados ao longo do percurso e caminho. Mas esta pressa, ela precisa ter muita cautela. Esta pressa de fazer, de agir, de ser, precisa ter muito cuidado. Porque aqueles e vocês são vitrines deste exemplo que eu estou dando neste exato momento. Aqueles que estão como grandes faróis de conhecimento, aqueles que já compreenderam a grande mecânica espiritual, precisam estar robustos nas suas blindagens energéticas, nas suas limpezas espirituais, nas suas firmezas espirituais, nas suas orações, nos seus fechamentos de corpos, nas suas aberturas de caminhos, nos seus banhos de ervas muito bem colocados e alicerçados cotidianamente, e assim vocês prosseguirão e cruzarão o ano de 2026, que falei que é um ano de muita verdade, de muita autenticidade, de muita firmeza, de um movimento de você definitivamente deixar o seu marco e depois sentir a reverberação dos efeitos deste marco que foi definitivamente colocado, plantado em 2026, como se vocês estivessem confirmando para o que vocês vieram fazer. Então, 2026 em um campo humano, é necessário que vocês estejam, enquanto seres humanos, trouxe apenas um exemplo de vocês como verdadeiros faróis de conhecimento, que vocês executam desta forma, que vocês estejam protegidos, que vocês estejam bem orquestrados com os decretos, com o que vocês acreditarem de um plano espiritual, de uma força sutil. E para os ateus, 2026 será um ano ainda mais desafiador, porque aos ateus, aqueles que estão muito mais próximos de um campo de racionalidade, que estabelecem muito mais um desdobramento do tempo para explicar o que talvez eles sabem que existe, mas provar que não existe, estes entrarão em um verdadeiro colapso, porque os fenômenos espirituais cada vez mais estarão pulsantes no planeta Terra. Vários seres de diversas orbes estarão ainda mais dando apontamentos das suas presenças. Não estou falando do 13 Atlas, não estou falando deste campo, que não é um campo ufológico, mas um campo tão somente astrológico, mas diversas ordens efetivamente
espirituais, contatos espirituais, seres ainda mais despertos a despertarem ainda muito mais multidões. E o grande conflito em 2026, que vai exigir a cautela natural de 2026, é vocês separarem o joio do trigo. Quem efetivamente está em conexão e propagação do campo espiritual límpido e quem efetivamente está se aproveitando deste movimento e diante dos animismos mediúnicos vão balizando e angariando ainda mais pessoas em perdições e em chipagens obsessivas de multidões. Então, o quanto é importante essa ponderação, essa filtragem, esse pergaminho vivenciado da sua jornada ancestral para poder seguir. Então, este talvez seja um grande desafio de 2026 para o campo humano. Sim? Perfeito. O senhor mencionou o 3 e Atlas, né, que é uma dúvida total e absoluta aqui para os encarnados na Terra. O que é o 3 e Atlas na sua concepção? Caríssimo, o 3 e Atlas, muitos se questionaram e vivenciaram verdadeiros afrontamentos das suas próprias convicções, balizaram inclusive em grandes percursos de medo de que o 3 e Atlas poderia ser um grande campo ufológico que destruiria o planeta, e outras parcelas disseram que seria um grande meteoro que atravessava a galáxia e, consequentemente, chocaria com o planeta Terra. Caríssimos, primeiramente, não é um campo ufológico. Se assim fosse, teria indícios suficientes para que este campo de comunicação tivesse sido estabelecido ainda mais desta forma. Hoje existem vários campos de catalisadores espirituais no planeta que apontariam por imediato que comunicação seria esta? Quais seres de quais orbes efetivamente estariam comandando esta nave, este artefato ufológico? Mas assim não é. E se tratando de um grande meteoro, de um grande campo materializado, revestido de uma riqueza de platina, deste material químico de platina, ele atravessa a galáxia, ou seja, ele vem de outra galáxia, atravessa a galáxia e por meio dos gases naturais próximos ao planeta Terra, ele é desviado naturalmente a milhares e milhares e milhares de anos-luz de aproximação do planeta Terra. É tanto que vocês, aqui no planeta Terra, nem sentiram os efeitos naturais que poderiam provocar colapsos dentro deste planeta. Apenas foi avistado por um satélite, assim que carrega o próprio nome Atlas, por isso que traz o nome 3 e Atlas, uma sigla inicial dentro de um campo astrológico, e ofertando os créditos ao satélite que assim dentro do observatório captou esta aproximação. Apenas uma aproximação. Mas isso traz uma grande lição, caríssimo. O 3 e Atlas trouxe uma observação do quanto existe uma parcela de habitantes planetários, ainda que vibram pelo grande colapso, ofertando e transmitindo ainda mais medos e sendo alvo dos arcontes, ou seja, de seres de frequências energéticas negativas que se alimentam do medo instaurado no planeta Terra, para ainda mais dar poder a estes seres a instaurar as balizas das dúvidas, do descontentamento, da falta de aproximação, desaproximação, não sei se existe essa palavra, da ausência da aproximação, ainda maior com as suas próprias fontes de fé. O que está sendo cada vez mais plantado sutilmente por meio desses mecanismos dos arcontes, traz o apontamento do afastamento da fé. E a fé, ela precisa ser confiada, ela precisa ser vivenciada, e além da vivência na fé, ela precisa ser confiada. Aquilo que você fala, aquilo que você decreta, aquilo que você executa no seu dia, você precisa confiar. E então, 3 e Atlas trouxe essa reflexão do quanto é muito fácil e rápido
Vocês, enquanto humanos, uma parcela, sim, pois a outra parcela se manteve lúcida, observando o que cientificamente estava posto e o que espiritualmente era transmitido dentro destas informações. Então, observem, caríssimos, se vocês, por meio de uma mensagem, buscando este pequeno exemplo, se vocês logo se corrompem com o medo, e dentro da corrupção do medo existe o congelamento, ou se vocês, diante do medo, vocês evoluem para as neutralizações por meio das orações, por meio das conexões espirituais, porque se a morte é um grande medo dos habitantes do planeta Terra, caríssimos, lamento informar, mas todos os habitantes planetários irão vivenciar este processo, irão vivenciar este ciclo. E este medo é justamente de vivenciar a morte. E então coloco uma grande pergunta. O que é que você tem feito da sua jornada? Como você tem empreendido a sua jornada? Como você chega a 2026? Como talvez você chegará a 2027, 2028? Como você está chegando de ano a ano? Como é a sua estrutura pessoal que você tem vivenciado? A sua própria verdade construtiva e relativa. Sim? Perfeito, belíssima explicação sobre o 3 e Atlas, que aqui está bem confuso, né? Cada um fala uma coisa, então é bom que o pai Damião vai iluminar as ideias aqui. Falando em seres extraterrestres, né? Que o senhor já é um. Quando nós vamos ter aqui na Terra um avistamento em 2026, podemos ter a certeza de que os aliens extraterrestres estarão entre nós? Caríssimo, 2026 será o início desse grande ensaio, desta aproximação. Para 2032 já está como um grande marco dentro dos grandes conselhos. Os conselhos interplanetários, intergalácticos, já vivenciou dentro do calendário planetário de vocês, 2032, como o ano de uma aproximação ainda maior, de um manifesto maior espiritual. 2026 a 2032, nesses 6 anos, dentro desse processo de maior aproximação, vocês vivenciarão cada vez mais esta vivência de que, diante da manifestação, o que se instaura é o medo ou a confiança? É o desespero ou ainda mais a vontade de perseverar no conhecimento a ser compartilhado? Seres que tiveram seus planetas já exauridos, seres que já vêm veiculando por meio de canais e canais, não só os pleiadianos, arcturianos, andromedianos e tantos outros seres que já vêm lançando os seus filamentos, seres que ainda estão encarnados nos seus próprios planetas, nas suas próprias orbes, seres que já desencarnaram e vibram agora em frequência conectada ao planeta Terra. Então, 2026 a 2032 será justamente essa prontificação de que tudo aquilo que vocês sabem, todo o campo de sabedoria, será balizado para que vocês perseverem ainda mais naquilo que vocês possibilitarem aproximar ainda mais de vocês. O sono, por meio dos sonhos, não serão mais os mesmos a partir de 2026. As mensagens, as aproximações em campos coletivos será ainda mais intensificada, justamente para mostrar que o temor de campos destrutivos, caríssimos, bom ânimo, existem sabedorias extraterrenas que vão auxiliar vocês a progredirem dentro da jornada regenerativa do planeta, ao campo da nova Terra. Então, o que está a buscar é justamente essa prontificação dessa distribuição de sabedoria, e são os primos mais velhos, vou usar esta analogia, sim, caríssimo, os primos mais velhos que estão vivenciando essa jornada de dizer, caríssimos, não façam a mesma coisa que nós fizemos e assim corromperam os nossos campos planetários. Vocês possibilitem novos campos, alertem-se imediatamente. O planeta Terra é muito visado também pelo campo alastrado de um campo maior territorial de água,
Mas se vocês forem observar, embora o planeta Terra, vocês observem naturalmente como um campo muito grande de água, o campo terreno ainda está em uma operacionalidade grande. E estas águas, muito além das águas, os seres intraterrenos têm trabalhado ainda mais pela equalização do que vocês clamam por sustentabilidade. Caríssimos, as águas estão perecendo ainda mais. Vocês estão criando campos ainda maiores de envenenamentos naturais. Os próprios animais viventes nas próprias águas estão ficando cada vez mais envenenados e assim vocês, em uma cadeia de consumi-los, vocês vão também se envenenando por meio dos próprios lixos e venenos que vão diante das toxinas que são produzidas. E o que fazer? Como fazer? Alguns seres falam e assim vivenciam em algumas balizas de visitas, mas somente sou uma pessoa, um grupamento pequeno. Caríssimo, comece, inicie a sua jornada, execute. Todos os seres são colocados em seus devidos lugares, lançados em suas sociedades, digo de maneira geral, para que possam fazer a diferença. Utilizem-se dos seus postos, dos campos em que vocês estão profissionalmente, para propagar ainda mais campos evolutivos dentro da sustentabilidade. Parece até mesmo um campo de discurso romântico. Existe um romanticismo dentro da fala sustentabilidade, vamos salvar o planeta. Caríssimos, há quanto tempo está se falando que os gases tóxicos são lançados no campo atmosférico e que o efeito estufa cada vez mais vem empreendendo? Vocês estão vivenciando um ano de 2025 em que o sistema climático está completamente desestruturado. Onde era para fazer sol, faz chuva, existe chuva. Onde era para já fazer calor, existem ondas de frio. E assim, lugares que tinham muito mais chuva, houve mais seca. Onde havia mais seca, houve um quantitativo de meses muito maiores de chuva. Isso é uma resposta muito grande. E se os campos fósseis que estão congelados nas grandes calotas, nas polaridades planetárias, se eles derreterem, caríssimos, a propagação de bactérias, fungos, vírus, que serão alastrados no planeta, são tão vorazes que é capaz de exterminar todos os seres viventes no planeta Terra. E assim recomeçaria com os plânctons e começaria toda uma jornada planetária. Então, caríssimos, cabem a cada um de vocês a perseguir ainda mais esta atenção. Sim. Perfeito. Entre em outros campos complementares, sim. Perfeito. Ano que vem, 2026, aqui na Terra, vai ser um ano bem complicado, né? Eleições, Copa do Mundo para o Brasil. Não vou entrar no mérito político, que não é o que o programa quer promover, mas nós temos que saber se na questão política teremos mais do mesmo, você já entendeu o que eu quis dizer, ou teremos novidade nas nossas governanças. Aí, o que o senhor entende sobre isso? Caríssimo, vivenciando no Brasil, não é? Vivenciando no Brasil, vocês terão grandes batalhas. E o quanto é importante agir, e vai ser muito desafiador, agir com o respeito mútuo, não só das palavras, mas dos comportamentos. É necessário que os seres viventes no Brasil, neste planeta, estejam creditados muito mais fortes em suas consciências, pois o mesmo talvez esteja instaurado para mostrar o que aqueles que estavam como um diferencial, que existem promessas diversas, figuras que se instaurarão, mas que às vezes não potencializarão em muita novidade para o cenário que já foi posto. Então, caríssimos, o quanto é importante que a vivência planetária, aqui trazida para este país, possa balizar
a jornada de vocês, para o que vocês vencerão na política, lembrando que são adversários, alguns adversários políticos, mas não são inimigos. São descrenças de propostas, mas não significa que são as melhores propostas, pois cada um, claro que vai perseguir a defesa do seu cada um. E é importantíssimo que este respeito seja operado, mesmo sendo um campo muito desafiador, para que não haja nenhum tipo de atentado nem desencarne necessário dentro da deslealdade da competição. Sim? Perfeito. Você tem pergunta, meu querido Sherminator? Então vamos lá. Quer fazer? Tá bom. O Ale tá operando hoje aqui. Vamos fazer aqui, ó. Essa aqui de cima é tudo? Onde será o enfrentamento às maiores atribulações no Brasil e no exterior, no mundo, dentro de nossas casas e conflitos familiares? Então, é uma pergunta bem à la Sherminator, bem complexa. Onde será? No mundo ou dentro de nossas famílias a complexidade para 2026? Vou trazer de volta, caríssimo, a pergunta e a resposta que fizemos anteriormente dentro do campo planetário e do campo humano. Do campo planetário, já está muito posto as grandes novas potências planetárias, e isto será um grande desafio para o planeta. Então, Rússia e China aparecem como dois países que o planeta precisa observar de uma maneira ainda maior, além do Oriente Médio. Então, os estabelecimentos e tratados internacionais, tratados de paz, tratados de firmar acordos que efetivamente possam ser cumpridos diante destes três campos que assim coloquei. E vou deixar mais claro: Irã, Rússia e China. Então, esses três campos são os campos que vão desafiar a humanidade em 2026, sim? E um campo mais humanístico, humano, da estruturação comportamental, 2026 para o Brasil será de desilusão em um campo de futebol, não é? De desilusão de um campo de futebol. Vocês terão competições em que vocês desiludem no sentido de que não terá mais a grande força. Essa competição não ganhará uma força, talvez, que anos anteriores vocês estavam mais acostumados. Uma competição que talvez a humanidade e o planeta aqui, Terra, a humanidade instaurada no planeta Terra e os próprios residentes do Brasil não estejam tão colocados da mesma forma. Primeiramente, muito se está se falando em equidade de gênero. E o quanto o Brasil, por meio de uma retratação histórica, precisa observar os mesmos tratamentos do futebol masculino do futebol feminino. Então, não adianta fazer os festejos naturais, algo que está posto, sem observar também o outro campo que é tão condizente aos festejos naturais. Enquanto vocês não equalizarem, e cada vez mais os direitos humanos em 2026 estará muito posto. Então, esses próprios direitos humanos da equalização de gênero, um exemplo, estará posto dentro desse campo. Alicerçado a isso, caríssimos, como falei, o respeito dentro de um campo de disputa, dentro da engrenagem do direcionamento do país. E de uma outra feita que estive aqui, falei de uma grande qualidade a maior riqueza do ser humano é a esperança. A esperança, ela precisa ser vivenciada diariamente. A esperança é essa fonte de força que guia todos vocês, seres humanos, e aqui irá o Brasil em específico, para que não deixem vocês se afastarem do campo da conexão espiritual, do campo humano de vocês. Porque caso vocês se afastem, vocês vão para um campo muito egoísta, muito vaidoso, e da desesperança nasce campos ainda mais sombrios da alma. Então, as noites sombrias da alma podem se alastrar
diante da ausência desses créditos, sim? Muito bem, obrigado pela sua resposta. Mais uma pergunta aqui. Qual será a nossa maior força interna? Onde iremos evoluir mais espiritualmente? Caríssimo, vocês residem em um país que tem todos os créditos para ser um epicentro espiritual, um epicentro de manifestações ufológicas, manifestações mediúnicas, manifestações das mais diversas ordens a transmitir para todo o planeta. Então, aqui, neste país, neste território, Brasil, vocês têm todos os créditos a fazer esta evolução e mostrar de 2026 a 2032 que vocês têm equipamentos não somente materializados, equipamentos espirituais suficientes, não somente nas florestas de vocês, mas também nas grandes chapadas de vocês, onde já se estabelece campos de alimento ufológico para diversos campos que já se aproximam ainda mais do país de vocês. Então, aqui está tudo posto muito mais próximo de vocês, a vocês exemplificarem para os demais este campo espiritual. Perfeito. Então, para encerrar com chave de ouro o Pai Damião aqui, eu queria que o senhor mandasse um pensamento, uma frase para as pessoas que estão desiludidas aqui na Terra, com depressão, síndrome do pânico, passando por momentos de doenças muito complicadas. O que você poderia falar para essas pessoas que estão em desesperança? Caríssimos, dentro da forma consciencial que nos reveste neste instante, transmito para você parte da minha consciência, para que toque profundamente a sua alma, lembrando da grandeza que és como centelha divina. Estar aqui plantado em um corpo neste planeta, para que possa vivenciar a grande transição, não só do planeta em forma geral, mas deixar a sua contribuição da sua jornada por meio da amorosidade, por meio da coletividade, por meio da fraternidade. Por meio dessas 3 sementes, você conseguirá perseguir no seu caminho, deixando partes de você em todos aqueles que cruzarem o seu destino e partes de todos que cruzarem o seu destino levando contigo. Lembrem-se, todos estes que estão no descrédito neste instante, lembrem-se, vocês são campos essenciais para a vida após a vida. Vivencie o agora dentro da equalização do espaço e tempo. Aquilo que você foi, aquilo que você está e aquilo que você já é, está sendo realizado neste exato momento. Não desista da sua própria vida, não desista do seu destino, não desista das construções diárias a serem realizadas. Prestem atenção naquilo que você oraliza, naquilo que você fala. Preste atenção na senha máxima espiritual, tudo aquilo que você colocar posterior ao eu sou. Eu sou capaz, eu sou bondoso, eu sou próspero. Ao invés de você balizarem eu sou desastroso, eu sou, e assim você colocando campos negativos. Execute esta senha e assim prosseguiremos ainda mais dentro deste campo de esperança para o planeta Terra. Confiamos no planeta de vocês, hein, caríssimos? Assim seja, não é? Muito obrigado. Vocês tenham um 2026, o cruzamento muito mais consciente, sim?